Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês que estão aí na primeira série do ensino médio. Vamos dar continuidade às nossas aulas e ver quais são os nossos objetivos para hoje. Vamos lá. Relembrar as características do gênero crônica. Vocês já viram esse gênero crônica numa das aulas anteriores. Conhecer o gênero crônica jornalística, então eu vou ter a crônica jornalística. E rever as classes de artigo e substantivos. Já ouviram falar de artigo e de substantivos? Com certeza vocês já ouviram falar. Nós vamos rever estas classes. E para iniciarmos a nossa aula, nós já vamos começar com um quiz. Não é característica do gênero crônica. Olha, não é. Linguagem rebuscada, texto curto, ligada à imprensa ou linguagem simples. O que eu não tenho costumeiramente no meu gênero crônica, no crônica em geral, eu não vou ter linguagem rebuscada. Eu vou ter mais um texto como se fosse uma conversa com o leitor. A crônica é um texto curto que normalmente narra fatos do cotidiano, utilizando-se de linguagem simples e rápida. Mas como ela pode ser filosófica e reflexiva, ou até mesmo poética e argumentativa, pode apresentar outra tipologia textual. Pode ser que eu tenha outra linguagem? Pode ser que você tenha outra linguagem. Mas, normalmente, eu tenho o quê? Um texto que vai narrar fatos do cotidiano. Lembram? Vocês já viram isso numa dessas aulas anteriores. E dentro das crônicas, dentro do gênero crônicas, existe a crônica jornalística. O que seria a crônica jornalística? Mas, professor, a crônica ela não está ligada à imprensa? Não, está ligada à imprensa. Mas agora a gente vai ver o que é uma crônica jornalística, que além de estar ligado à imprensa, vai ter qual característica? Uma inspiração em uma notícia. A pessoa se inspira em uma notícia para fazer uma crônica jornalística. O cronista jornalístico utiliza-se de uma linguagem acessível para alcançar um público mais amplo. Então, eu tenho uma notícia. A partir daquela notícia, da notícia de jornal, por exemplo, a partir daquela notícia, o cronista vai criar um texto com uma linguagem ainda mais acessível para alcançar um grupo maior de pessoas. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo disso. Eu tenho a notícia que saiu em São Paulo na quinta-feira, 24 de junho de 1999, no jornal Folha de São Paulo. Dizia assim: questão agrária. Promotoria vê quadro de quase escravidão. Olha só. Operação libera 38 em fazenda no Espírito Santo. Quem fez essa notícia é o Jairo Marques, da agência Folha. Está lá disponível no folha.uol. Esta é a notícia, certo? Esta é a notícia. E eu tenho uma crônica desta notícia. São Paulo, segunda-feira, 28 de junho. Olha, veja como as datas são próximas. Também na Folha de São Paulo. Cotidiano imaginário, abolindo a abolição. Quem escreveu foi o Moacir Scliar. Promotora vê quadro de quase escravidão. Operação libera 38 em fazenda do Espírito Santo, no Brasil, 24 de junho. Olha só, 28 de junho é a crônica. Dia 24 de junho foi a notícia. Então, o meu cronista fez o quê? Pegou uma notícia e, a partir desta notícia, escreveu um texto. Vamos dar uma olhadinha no texto? Tudo começou quando eles foram procurar emprego na fazenda de café. O proprietário disse que sim, que podia empregá-los. Só não poderia pagar muito.
que decidissem, era pegar ou largar, ame-o ou deixe-o. Eles se olharam, o que podiam fazer? Aceitaram. Passado o primeiro mês, o proprietário reuniu-os e disse que os negócios não andavam bem, que a cotação do café estava em baixa no mercado internacional. Propôs diminuir o salário, coisa pouca, e não por muito tempo. Eles se olharam, mas o que podiam fazer? Aceitaram. No mês seguinte, vejam que eu tenho aqui esses colchetes porque tem outro texto, tem mais partes do texto, tá? No mês seguinte, o proprietário reuniu-os de novo. Desta vez, tinha uma história para contar. Antigamente, disse ele, os trabalhadores não cobravam salário, nem tinham previdência social, nada dessas coisas. Eu proponho, disse o homem, que a gente esqueça essa tal de lei. Vamos colocar uma pedra em cima disso. Vamos voltar aos bons tempos, aqueles tempos em que não se discutia por essa coisa tão mesquinha chamada dinheiro. Como ele disse depois ao advogado, fora um belo discurso e os trabalhadores estavam quase convencidos. Já estavam se olhando, já estavam concluindo que nada podiam fazer, que teriam mesmo de aceitar a proposta. Mas aí veio o promotor com aquela história de direitos. O problema com o promotor era esse. Ele não sabia como era bom o passado que existira antes das leis. Está lá, disponível também no Folha UOL. Muito bem, Moacir Scliar, então, escreveu esta crônica sobre esse empresário que estava ali quase que mantendo escravos em sua fazenda. Primeira atividade de hoje. Após a leitura do texto, é possível compreendermos do que se trata a notícia? Escreva o que, onde e quais pessoas estavam envolvidas. Então, o que eu vou ter que fazer? Relembrar deste meu texto, esse texto que nós acabamos de ler, e vou escrever o que aconteceu, onde aconteceu e quais são as pessoas envolvidas. Vou dar um tempo para vocês responderem e volto já para corrigir.
Então, conseguiram lembrar no texto o que aconteceu, onde aconteceu e quais pessoas estavam envolvidas? Vamos fazer a correção? O que? Empregados não recebiam por trabalho realizado. Isso que aconteceu. Onde que aconteceu? Em uma fazenda no Espírito Santo. Pessoas envolvidas: o proprietário da fazenda e os empregados. São as pessoas envolvidas. Importante. Não usamos artigo antes de verbos. Quando isso acontece, o verbo passa a ser um substantivo. Nós vamos falar de artigos, certo? O estudar é muito importante. Olha só, o é um artigo. Estudar é um verbo. Se eu puser um artigo antes do verbo, eu vou transformar o meu verbo em um substantivo, certo? Em um substantivo. Então, não usamos artigo antes de verbos. Se eu utilizar o artigo antes de verbo, o meu verbo deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Nós temos, então, uma atividade para vocês fazerem. O proprietário disse que sim. Nesse trecho, o artigo define ou indefine o substantivo? Artigo o substantivo proprietário. Se eu estou fazendo a utilização desse o, ele está definindo ou indefinindo o substantivo? Não basta só dizer definindo ou indefinindo. Você vai me responder também por que isso acontece. Vou dar um tempo para vocês responderem aí no caderno de vocês e a gente volta para fazer a correção e dar continuidade à nossa aula de hoje. Então, conseguiram explicar por que define ou indefine o substantivo? Vamos ver? Define, o artigo o define, porque o artigo o é utilizado quando já temos ciência de quem ou do que se trata. Eu vou utilizar o artigo o quando eu já sei do que estou falando. Olha só a diferença para vocês perceberem. Um proprietário disse que sim. Nesse caso, compreende-se que se trata de um proprietário qualquer. Qual proprietário disse que sim? Diferente de quando eu digo o proprietário disse que sim. Eu sei qual proprietário eu estou falando. E se eu fizer o uso do eu não sei. Então, eu indefino esse proprietário, esse substantivo. Aqui eu tenho os artigos. Os artigos são classificados de duas maneiras: artigos definidos e artigos indefinidos. Bem simples. Artigos definidos: o, os, a, as. Artigos indefinidos: uns, uma e umas.
Vou dar um tempinho para vocês fazerem a anotação desses artigos do definido e dos indefinidos e eu volto para continuar a explicação. Então, fizeram a anotação dos artigos definidos e artigos indefinidos? Compreenderam bem a utilização de quando eu defino e quando eu indefino para a gente saber aqui, ó, qual artigo eu vou utilizar? Entenderam esta questão? Vamos fazer um lembrete. Também consideramos definidas e indefinidas as combinações de preposição. Lembram das preposições? São muitas. Somadas aos artigos. Tenho aqui dois exemplos para vocês. Ó. O de é uma preposição. Somado com o a, vai se transformar em da. Esse a, ele é um artigo. Então, se eu digo da, eu vou definir, certo? Se eu utilizo o em mais o ó, o em é uma preposição. Mais o que é um artigo indefinido. Eu vou ter o quê? Num. Então, eu vou indefinir. Agora, olha, foram procurar emprego na fazenda de café. Na. Então, eu tenho o em somado com o a, que formou na. Foram procurar emprego na fazenda de café. Foram procurar emprego numa. O que é um numa? É o em mais o uma. Foram procurar emprego numa fazenda de café. Uma atividade para vocês. Explique a diferença de sentido produzida em cada uma das situações apresentadas, no que se refere ao uso dos artigos. Nós estamos falando, então, agora de diferença de sentidos no emprego do artigo aqui no meu texto. Onde está o meu artigo? No em mais o a, que é o na, e no em mais o uma, que é o numa. Um tempinho para vocês responderem e voltamos com a correção.
Então, pessoal, conseguiu explicar a diferença de sentidos só pela utilização do artigo? Vamos fazer a correção para ver se foi algo mais ou menos assim que você respondeu aí no seu caderno? Quando eu utilizo o na, tá? Foram procurar emprego na fazenda de café. Nesse caso, o uso do artigo definido, a, especifica a fazenda, ou seja, trata-se de uma fazenda específica. Então, eu sei qual fazenda estou falando. Foram procurar emprego numa fazenda de café. O artigo indefinido, uma, demonstra que não sabemos de qual fazenda nós estamos falando. Ah, onde está fulano? Ah, foi procurar emprego numa fazenda. Qual fazenda? Ah, não sei. Uma fazenda por aí. E se eu digo na fazenda, é porque eu sei de qual fazenda nós estamos falando. Para vocês refletirem, quais outras combinações de preposição e artigo vocês se recordam? Vocês lembram aí de outras combinações de preposição e artigo? Lembra que nós fizemos o de mais o a, que ficou o da. Depois, o em mais o uma, que ficou o numa. Quais outras vocês se lembram aí de memória? O que você tem na cabeça dessa junção de preposição com artigo para formar definido ou indefinido? Vamos ver algumas. Ó, o de mais o do. O de mais o a, o da. O per, lembram dessa preposição per? Mais o vai formar o pelo. E o per mais o a vai formar o pela. Professor, mas o per mais o a não vai formar pera? Não, aqui a gente não está fazendo a formação de palavras. Nós estamos fazendo a formação da preposição, tá? Então, aqui, a, artigo definido, o artigo definido, a, artigo definido e o artigo definido. Lembrando, quais são os meus artigos definidos? A, o e o plural. Quais são os meus artigos indefinidos? Um, uma e o plural deles. Uma curiosidade. O lápis moderno foi inventado pelo químico francês Nicolas Conté e por Joseph Hart-Murt, austríaco, em trabalhos independentes. Eles criaram a técnica de aquecer a altas temperaturas, uma mistura de grafite em pó com argila, e formar pequenos bastões. Estava inventado o grafite duro e até hoje os lápis são fabricados por esse processo. Olha só que interessante como criaram esse lápis que a gente usa no nosso dia a dia. Agora nós temos uma atividade para fazer. Identifique no texto os artigos, inclusive os combinados. Como assim combinados? Combinados com preposição mais o artigo, certo? Quais palavras esses artigos especificam? Ou seja, você vai ter que encontrar esses artigos e dizer quais palavras eles estão especificando, certo? A quais eles se referem. É isso que vocês vão ter que fazer. Vou deixar o texto aqui para vocês encontrarem os artigos e ver qual palavra está especificando. Após vocês fazerem isso, volta aqui com a explicação.
Então, conseguiram encontrar aí os artigos e dizer a quais palavras eles se referem? Vamos ver? Eu tenho o, é o meu artigo, está se referindo à palavra lápis. Depois eu tenho o pelo, tá? Ó, aqui, ó, um artigo combinado, certo? Vai se referir à palavra químico. Depois, o a, que se refere à técnica, o uma, que se refere à mistura, o a grafite e o os a lápis novamente. O único artigo que eu tenho que é um artigo indefinido é o uma. Mais uma atividade para vocês. Qual alternativa apresenta respectivamente? Agora, ó, respectivamente. Tem que ser nesta ordem, tá? Artigo indefinido feminino no plural, definido feminino no singular, indefinido masculino no singular e definido feminino no plural. Deu um nó na cabeça, né? Mas aqui, ó, vou deixar para vocês as opções que nós temos e aqui em cima eu tenho exatamente o que eu preciso. Indefinido feminino no plural, definido feminino no singular, indefinido masculino no singular e definido feminino no plural. Uma dica, encontrem primeiro todos os artigos, depois vocês pensam nesta questão. É mais fácil para vocês responderem. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa análise e pesquisar aí e volto para fazer a correção e dar continuidade à nossa aula. E aí, conseguiram analisar? Conseguiram chegar a um resultado? Vamos observar? A alternativa é a letra C. Vamos ver, ó. Sei que umas
indefinido no plural. Pessoas desaparecerão a minha atitude. Depois eu tenho aqui o a definido no singular. Mas sei também que um ou outro ficará no meu lado até que as coisas se resolvam. Preciso do indefinido masculino. Está aqui o um. Depois eu preciso do definido no plural. Está aqui o as. Resposta encontrada. E agora, vamos sair um pouquinho dos artigos e nós vamos para os substantivos. Lembra que no exercício vocês tinham que marcar o artigo e depois a palavra que ele se refere? Essa palavra que ele se refere, nós chamamos de substantivo. Então, o que é um substantivo? É a palavra que dá nome aos seres, esses seres eles podem ser humanos ou não, tá? Aos lugares, às coisas, aos sentimentos. Nós temos várias classificações de substantivos. Na aula de hoje, nós vamos ver somente 2. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte: retirar do texto os substantivos. Mas, professor, eu nem sei direito ainda o que é substantivo. Calma, substantivos são palavras que dão nome às coisas. Só isso. Retire do texto os substantivos. Esse textinho aqui, bem curtinho. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade, retirar os substantivos e voltamos para corrigir e dar continuidade à explicação dos substantivos. Até já! E então, conseguiram retirar os substantivos desse trechinho? Vamos ver se vocês conseguiram? O problema com o promotor era esse, ele não sabia como era bom o passado que existira
antes das leis. Então, eu tenho os substantivos problema, promotor, passado aparece 2 vezes e leis. Olha o que eu tenho antes desses substantivos. Artigos. Estão vendo? Aqui eu tenho a combinação da preposição mais o artigo. Eu tenho esses artigos que acompanham os substantivos. E os substantivos, nós vamos hoje ver somente 2. O substantivo comum e o substantivo próprio. Vocês já ouviram falar deles. O comum nomeiam seres e outros elementos sem particularizar, empresário, fazenda. O próprio nomeia um ser específico. Sempre é escrito com letra maiúscula. Então, por que eu escrevo o meu nome com letra maiúscula? Porque o meu nome é um substantivo próprio, sou eu, específico, certo? Um quiz para vocês. Os substantivos não são palavras que dão nome aos seres, invariáveis, acompanhados por artigo e palavras que nomeiam pessoas. Os substantivos dão nome aos seres? Sim. São acompanhados por artigo? Sim. Palavras que nomeiam pessoas, como o nosso nome? Sim. O que eles não são? Invariáveis. Eles não são invariáveis. Ou seja, eles são variáveis, eles mudam. Plural, singular, masculino, feminino. E o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que a crônica jornalística está diretamente ligada às notícias. Ela circula na imprensa, mas ela tem relação direta com a notícia. É mais fácil compreendermos uma crônica jornalística quando sabemos qual notícia foi a inspiração. Se eu não conhecer a notícia, pode ser que eu não compreenda muito bem aquela crônica jornalística. Os artigos podem ser definidos e indefinidos, o, a e plural, uma e plural. Os substantivos são palavras que nomeiam seres, coisas e sentimentos. E todo substantivo próprio, isso é importantíssimo, tá? Todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. Vou deixar para vocês 2 dicas. O site do Moacir Sclir, aquele que escreveu a nossa crônica de hoje, para vocês olharem, lá tem várias crônicas. Crônica é uma leitura gostosa, é uma ótima forma de nós começarmos a gostar de ler. E um livro, Deus Sabe de Tudo, mas Não É Dedo Duro, do escritor Juliano Neri, que também é jornalista, que ele faz a reunião, a união de várias crônicas jornalísticas. Por hoje, a gente fica por aqui. Agradeço e até a próxima aula.